Vamos para o nosso quadro Doutora Andressa Mesomo Responde deste mês. No mês passado começamos a fazer as respostas de algumas perguntas do nosso canal diretamente para os pacientes que nos seguem aqui e fez muito sucesso, as pessoas gostaram muito e começaram a mandar as suas dúvidas, as suas perguntas. Então a gente vai fazer a resposta dessas perguntas e se você tem alguma pergunta que você quer enviar, mande nos comentários dos vídeos que a gente vai selecionar as perguntas para poder fazer os próximos quadros. A primeira deste quadro vai ser: doutora, gostaria de saber se a maneira como sentamos interfere para aferir a pressão. Eu sou hipertensa e mesmo tomando as minhas medicações, a minha pressão está sempre elevada. Eu gostaria de saber se estar sentado na cadeira odontológica pode influenciar o resultado, pois já tentei fazer o meu implante várias vezes e não consegui porque a pressão está sempre alta. Veja, tem sim uma alteração pequena, mas existe, dependendo da forma que o seu braço está posicionado. E depende muito do aparelho que está sendo utilizado. Por exemplo, tem aparelhos de medir pressão, que é aquele mais antiguinho, que a gente vai apertando, ele vai gerando aquela pressão, apertando o braço aqui, e depois a gente vai soltando devagarinho, usando juntamente com o estetoscópio para poder aferir a pressão. Este método é um dos mais antigos, mas ele é bastante confiável e ele vai ter pouca alteração. Não vejo problema o paciente estar sentado na cadeira odontológica. Sentado com o braço bem posicionado, normalmente temos resultados bem confiáveis da pressão desse exame. Existem outros aparelhos que até a gente utiliza aqui na clínica, que eles são automáticos. Você coloca no punho, aperta o botão e ele faz todo o trabalho sozinho. No final ele te dá o resultado. Esse aparelho, ele vai interferir de acordo com a distância que estiver o seu punho do seu batimento cardíaco. Então tem uma forma ideal de você posicionar o seu braço de acordo com a altura do coração. Ele não pode estar muito mais para baixo nem muito mais para cima, ele tem que estar na mesma linha. Mas normalmente na cadeira odontológica a gente consegue posicionar bem o paciente dessa forma. Então não vejo aí muito problema. Se está tomando a medicação e mesmo assim a pressão está alta, realmente não é indicado fazer cirurgia nessas condições. A minha sugestão é que procure um médico especialista realmente, e aí ele vai pedir aquele exame que vai ficar 24 horas medindo a sua pressão ao longo do dia. E aí ele vai te dar um mapa muito mais confiável, o médico vai ajustar a sua medicação e aí sim vai conseguir controlar a pressão arterial para poder fazer cirurgias com mais segurança. Existem muitos riscos de operar o paciente com a pressão elevada. Então, enquanto isso não estiver regularizado, o ideal realmente é não fazer o seu implante. Procura primeiro o médico, faz esse exame bem completo, regulariza, ajusta a medicação e aí vai poder fazer o implante com muito mais segurança. Tá legal? A próxima pergunta é: eu fiz implantes de 3 dentes e minha dentista disse que não precisava de enxerto ósseo. Mas hoje, após 5 meses, eu tenho a impressão que a perda óssea está mais aparente, formando uma pequena baixa na gengiva. Posso fazer o enxerto mesmo depois do implante? Poderia perguntar diretamente a ela, mas eu gostaria de uma segunda opinião. Veja, primeiro precisaria entender exatamente 3 dentes. Foram 3 dentes unitários ou foi uma fixa? Em qual região? Já havia perda óssea antes ou não? Foi feito com extração e implante imediato ou não? Então é difícil, sem ter um exame, sem ter uma foto, sem ter uma ideia do que realmente foi realizado. Mas hoje em dia nós fazemos sim muitos implantes sem enxerto ósseo. Normalmente a gente consegue colocar o implante. Nessa ocasião, se você está percebendo uma perda de volume, eu acredito que o caso seja um caso de extração dental e implante imediato.
Nesses casos é normal que com a cicatrização dos tecidos você perca um pouquinho de volume, principalmente da tábua óssea vestibular, que é a da frente, e a gengiva também acaba retraindo um pouco. Durante a colocação do implante imediato, existem alguns mecanismos para evitar esse tipo de situação, que é o uso de biomateriais, enxerto gengival para conseguir manter aquele volume, aquela arquitetura ali inicial do dente, da gengiva. Então, mas eu realmente precisaria avaliar o caso para saber. Quando a gente tem perda de volume ao redor de implante, a gente pode sim realizar alguns enxertos gengivais, mesmo após ter colocado o implante. Então, se for só uma perda de volume que está afetando um pouquinho a estética ali do sorriso, talvez possa ser pensado sim num enxerto gengival ao redor desse implante. Mas aí com uma tomografia que a gente vai ter mais respostas e poder avaliar melhor esse caso. Mas espero ter ajudado. Acredito que é uma perda óssea pequena, pelo que você relatou, uma perda de estrutura, um pequeno ali perda de volume, e aí você pode corrigir com enxerto gengival, por exemplo, se isso estiver afetando muito a estética do seu sorriso. Espero que tenham gostado desse quadro, mandem aqui as suas dúvidas, podem colocar as suas perguntas, que a gente sempre vai estar respondendo aqui para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. E uma novidade que eu quero falar para vocês aqui é a gente tá, como tem muita gente querendo perguntar, querendo saber do seu caso, tirar suas próprias dúvidas, então a gente abriu a possibilidade de vocês entrarem em contato conosco no link aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, e vocês podem entrar em contato e agendar uma consulta online. E aí a gente vai tirar ali 30 minutos, 45 minutos para conversar especificamente sobre o seu caso. Se você já tiver exames, você vai enviar para a gente, por WhatsApp, a gente vai analisar antes da consulta. E nesse bate-papo a gente consegue tirar suas dúvidas e chegar aí numa conclusão do que é mais indicado para o seu caso. Então não perca tempo, agende já a sua consulta online.